Mia estava arrumando grandes malas de viagem. Era um trabalho complicado porque havia muitas coisas necessárias e nem tão necessárias para levar. Pela primeira vez em muitos anos, a família estava indo para umas férias à beira-mar. Aconteceu que apenas ela e seus netos iriam para a viagem. Em princípio, não havia mais ninguém. Há 5 anos, a mulher enterrou sua filha e genro, que haviam sofrido um acidente de carro enquanto retornavam do trabalho à noite. Ambos trabalhavam em um instituto de pesquisa dedicado à produção agrícola, localizado fora da cidade. Havia uma bela estrada asfaltada que levava até lá, e Mason gostava de dirigir rápido. Infelizmente, seu genro não conseguiu controlar o veículo e, em uma curva acentuada, o carro derrapou e colidiu em alta velocidade com uma árvore. O impacto transformou o carro em um monte de metal, o tanque de gasolina foi perfurado e uma faísca foi suficiente para iniciar um incêndio. A filha e o genro foram queimados além do reconhecimento. Desde então, a mulher foi obrigada a cuidar de seus netos, pois não havia mais ninguém para cuidar dos órfãos. Na época, o mais velho, Manuel, tinha 6 anos e a mais nova, Valentina, tinha apenas 3. Finalmente, todas as coisas foram embaladas e a família correu para o trem, que os levou sem qualquer aventura para o sanatório localizado à beira-mar. Durante todo o dia, as crianças se divertiram na praia e no mar, e assim quase 3 semanas de férias passaram despercebidas. Infelizmente, em breve teriam que voltar para sua sombria cidade no Ural, onde só tinham um pequeno apartamento em uma casa antiga. Além disso, não havia nada restante para as crianças de seus pais, mesmo que pouco antes de sua morte, o genro tivesse herdado uma grande quantia de dinheiro de seu pai. No final, descobriu-se que todas as contas bancárias da família estavam vazias, e, portanto, Mia teve que sustentar seus netos com sua pequena pensão e o benefício de sobrevivência. Em um dia ensolarado, a família voltou novamente para a praia para nadar e tomar banho. Decidiram visitar uma das praias remotas, mas excepcionalmente bonitas, onde nunca tinham estado antes. Como de costume, as crianças se divertiam na água, e Mia as observava. Manuel acabará de terminar de construir seu castelo de areia quando, de repente, com os olhos arregalados, ele correu até a mulher e disse: "Vovó, olha, é papai e mamãe", apontando com a mão para o jovem casal. Surpresa, ela olhou na direção para onde seu neto estava apontando e quase desmaiou ao reconhecer imediatamente sua filha. No entanto, o genro parecia diferente. Ainda assim, ela rapidamente pegou seus netos pela mão e os colocou perto da toalha. "Fiquem quietos e não vão a lugar algum. Vocês podem tomar sol", ordenou a preocupada mulher, garantindo que ninguém os machucaria ali. Em seguida, ela seguiu discretamente o casal, tentando rastrear para onde eles estavam indo. Não era apropriado revelar sua presença naquele momento. Enquanto isso, sua filha e genro haviam chegado a uma pequena casa coberta de vinhas e desapareceram atrás da cerca. Sem hesitar, a mulher chamou a polícia e depois foi buscar seus netos. Todos eles sentaram juntos em um banco perto do prédio. 5 anos antes desses eventos, 2 jovens estavam sentados na margem de um pequeno riacho lamacento. Eram os mesmos que agora acompanhavam a avó com seus netos. De fato, era sua filha, Lisa, e ao lado dela não estava Mason, mas seu irmão gêmeo, Carlos. Recentemente, Carlos havia retornado do Extremo Oriente, onde passou vários anos de sua vida. Ele era um indivíduo imprudente, propenso à promiscuidade. Mesmo durante a adolescência, ele se envolveu com uma má turma e acabou na cadeia, o que levou sua mãe à sepultura. Consequentemente, o pai deles, um empresário, deixou todo o dinheiro para o segundo filho, Mason. Os 2 irmãos eram completamente opostos, ao ponto de ser difícil acreditar que eram parentes próximos. Diferente de Carlos, Mason não tinha vícios nem maus hábitos. Ele se destacava academicamente, formou-se na escola e na universidade com honras e conseguiu um emprego em um instituto de pesquisa. Foi lá que ele conheceu sua futura esposa, Lisa, que trabalhava como assistente de laboratório. Inicialmente, a jovem e encantadora Elisa não era muito fã do magro pesquisador, mas reconheceu as excelentes perspectivas para seu futuro, pois Mason possuía um grande potencial e estava caminhando para alcançar grande sucesso na vida.
O instituto ficou encantado em ter um jovem talento como ele, apesar de sua idade. Mason já era chefe de departamento. Lisa queria sua independência e queria viver separada de sua mãe, que constantemente tentava guiá-la pelo caminho certo. Sua relação com a mãe não importava muito para ela, pois ela não apreciava os sábios conselhos da mãe. Lisa acreditava que era uma mulher adulta e ressentia qualquer interferência em sua vida pessoal. Mason, por outro lado, era um jovem muito sério, que a cortejava lindamente. Ele lhe dava flores todos os dias, escrevia poemas e a surpreendia constantemente, tentando conquistar seu afeto. Eventualmente, Lisa cedeu, não porque estava apaixonada, mas porque descobriu que Mason tinha um apartamento de um quarto onde finalmente poderia escapar da mãe moralista. Ela acreditava que poderia facilmente controlá-lo. Alguns meses depois, eles se casaram. Mia, a avó, ficou radiante achando que sua filha finalmente havia se estabelecido, especialmente porque ela gostava muito do genro. Parecia que a vida seguiria seu curso. No entanto, Lisa não dava o menor crédito ao marido, embora representasse o papel de uma esposa decente até que seu cunhado Carlos apareceu. Ele havia passado por momentos difíceis no Extremo Oriente e sua vida lá não estava indo bem. Mas, então, um corvo lhe trouxe a notícia de que o pai deles havia falecido, deixando uma herança. Carlos decidiu ir à cidade para agitar um pouco o irmão e deixá-lo esbanjar um pouco, afinal, não eram estranhos. Quando Carlos chegou, apenas Lisa estava no apartamento. Ao abrir a porta, ela ficou simplesmente atordoada, pois diante dela estava a imagem viva de seu marido, mas muito mais elegante. Ela gostou mais do jeito urbano de Carlos do que do jeito estudioso de Mason. Carlos, sem pedir permissão, entrou descaradamente no apartamento e, acomodando-se na poltrona, iniciou a conversa. Olá, parente. Você deve ser a esposa do meu irmãozinho. Vejo que está um pouco surpresa com a nossa impressionante semelhança, falou com confiança, mas com um toque de zombaria. Querida, não tenha medo, somos apenas gêmeos, é claro. Carlos era um verdadeiro patife, mas seu comportamento definitivamente atraía Lisa, e ela nem percebia que, após algumas horas de conversa casual, se viu nos braços dele. Ela estava tão apaixonada que esqueceu que o marido poderia voltar a qualquer momento e até mesmo serviu o jantar inteiro para o seu irmão. No entanto, sua consciência acabou mexendo com ela, e ela decidiu não deixar que os irmãos se encontrassem naquele dia. Ela acompanhou Carlos até a porta, e ele, por sua vez, após tudo o que aconteceu, mudou de ideia sobre ver seu irmão, o que ele estava explicando naquele momento. Nunca pensei, Lisa, que conseguiria te amar tão rapidamente. Vi seus olhos maravilhosos e percebi que você era a garota dos meus sonhos. E ainda assim, um tesouro como você pertence a um perdedor como meu irmão. Isso é justo? Claro que não. Mas o que você está sugerindo? Divorciar-me de Mason? Mas então, ficarei sem dinheiro algum. O mais importante é que nosso pai deixou para ele vários milhões, mas ele mantém o dinheiro no banco, querendo comprar uma casa ou melhor, um palácio inteiro, como ele disse. Eu nunca sugere que você se divorciasse. Uma brilhante malícia apareceu nos olhos de Carlos enquanto ele contemplava arruinar seu irmão e fugir para o mar com sua esposa, a quem ele achava bastante atraente. Ele certamente não sentia amor, mas a paixão e sede de vingança contra o irmão, a quem Carlos culpava por sua própria vida desregrada, o levaram a propor um plano terrível a Lisa, um plano ao qual ela concordou em tornar realidade. Mais tarde naquela noite, Lisa convidou seu marido para um pequeno piquenique perto de um lago na floresta, não muito longe de seus locais de trabalho. Ela mesmo pegou e levou as crianças com a avó. Mason estava simplesmente emocionado, pois já fazia muito tempo desde que passaram algum tempo juntos na natureza. A rotina havia tomado conta de sua família, e agora eles tinham essa oportunidade. Se ao menos o pobre rapaz soubesse que estes seriam seus últimos minutos de vida. Ele não tinha ideia de que Lisa havia colocado um poderoso sedativo no termo de chá que ele bebeu. Depois de tomar várias xícaras, ele desmaiou. De repente, Carlos emergiu dos arbustos junto com uma garota. Eles agarraram o tranquilo Mason pelos braços e o jogaram no lago, causando sua morte por afogamento. Por um breve momento,
Um lampejo de piedade passou pela mente de sua esposa, já que ela estava tirando a vida não apenas de seu marido, mas também do pai de seus próprios filhos. No entanto, as palavras reconfortantes de seu amante a consolaram. Os criminosos colocaram o corpo de Mason no carro, onde já havia uma mulher sem teto, que havia sofrido um destino semelhante pouco tempo antes. Essa mulher tinha uma vaga semelhança com Lisa. Colocando seu irmão ao volante e a mulher sem teto ao seu lado, Carlos fez o carro rolar por uma encosta íngreme. O carro capotou até bater violentamente em uma árvore. No entanto, isso não foi suficiente, pois eles precisavam impedir que os corpos fossem identificados. Descendo, Carlos jogou gasolina no carro. Em vez de um incêndio, eles roubaram todo o dinheiro da conta de Mason e partiram para beira-mar, onde compraram uma casa. A justiça mais cedo ou mais tarde sempre triunfa. Lisa não conseguia olhar Manuel e Valentina nos olhos quando a polícia os levou embora. Com o rosto enterrado no chão, ela só conseguiu sussurrar desculpas, mas não havia perdão. Seus próprios filhos e a avó que os criou vieram se despedir dela, mas agora o fardo deles havia se aliviado, pois conseguiram recuperar parte do dinheiro e garantir um novo lar para onde se mudaram. E aqui chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu like e se inscreva, ative o sininho, deixe também seu comentário. Nos veremos na próxima história em áudio.